O NLearn, que é, vamos dizer assim, o nosso grande lançamento, que é o foco hoje dessa live, inclusive para os clientes ainda, né, que já estão. Aviso vocês que todos que estão aqui, todos os nossos clientes da base já vão ter acesso a essa ferramenta. Então, não terá nenhum custo extra para utilizar as funcionalidades que eu vou mostrar aqui. Então, é algo bem interessante. O foco dele é otimizar a base de conhecimento da IA. Bom, qual foi o problema que nós identificamos? Eu tenho um atendimento, a IA não conseguiu responder e ela transferiu para um humano. Qual seria o fluxo correto? O atendente entender por que a IA transferiu para um humano, ir na nossa base de conhecimento e cadastrar essa informação. Esse era o processo até hoje. Agora, com o NLearn, não. A IA ativamente vai estar analisando todas as conversas que foram transferidas para um humano e ela vai criar uma fila de revisão. Ou seja, ela aqui trouxe uma situação de pagamento e estacionamento. Então, o atendente, ele visualizou, ele respondeu aqui o hóspede, e a IA já trouxe uma sugestão do que poderia ser aprovado como conhecimento. Vou mostrar para vocês isso na prática. Aqui, eu tenho uma situação sobre late checkout em reservas longas. Então, a IA conversou aqui com o hóspede e ela entendeu que ela não tem essa informação e ela transferiu para o humano. O humano fez toda a conversa aqui, encerrou e a IA foi analisar. Nesse caso, eu acho que da churrasqueira é um pouquinho melhor. A pessoa tinha informações sobre churrasqueira e toalhas nessa conversa. A IA entendeu tudo isso e gerou um conteúdo sugerido para ela adicionar na base de conhecimento. E ela resume aqui que a conversa contém instruções estáticas e repetíveis sobre o uso de uma churrasqueira. E isso deveria estar na base de conhecimento dela. Então, eu como gestor nesse caso, eu posso clicar em aprovar, colocar aqui uma nota de revisão ou rejeitar. Nesse caso, também consigo ver a conversa completa integrada ao nosso NChat. Essa conversa, sendo aprovada, ela vem para a fila de publicação. Então, eu tenho aqui um outro exemplo sobre Wi-Fi. Tá? A IA analisa qual o contexto dessa informação ela deve colocar na base de conhecimento. Como eu falei anteriormente, nossa IA ela divide as informações entre públicas, booked e in-house. Ou seja, eu tenho níveis de acesso para aquele usuário, aquele hóspede que está entrando em contato. Aqui na esquerda, então, ela já me sugere que uma informação sobre o Wi-Fi aqui é uma informação de quem já está em house, ela já sugere. Eu consigo aqui adicionar um complemento nessa situação aqui. Eu posso colocar outras coisas que eu lembrei, por exemplo, o check-in, a chave está aqui, mas eu posso complementar, caso o atendente não tenha falado sobre isso na conversa. Aqui na direita, eu já trago uma prévia do que está configurado já dentro da base de conhecimento atual. Então, isso aqui é um espelho real lá do nosso NDocs, né, a base de conhecimento. Então, nesse caso, ela faria simplesmente um append aqui embaixo, colocando uma nova senha, tá? Mas aí, nós temos esse botão aqui da revisão da IA. Esse botão aqui, ele faz o quê? Ele analisa qual que é o conteúdo a ser adicionado, o que já está incluso dentro da base de conhecimento, ele pensa e traz aqui sugestões de melhoria no conteúdo já cadastrado e também alterações, tá? Então, ele demora um pouquinho, né? Porque a IA vai pensar, ela vai ler todo o documento e vai me trazer aonde que ela sugere adicionar essa informação. Então, aqui, ó, informação em check-in, ela já sabia que existia um tópico, ela melhorou isso, e ela atualizou as informações de conexão aqui, do Wi-Fi. Então, já existia uma senha antiga, ela colocou a senha nova, o nome da rede, desculpa, e a senha. Então, trouxe aqui todo o restante como estava, eu posso usar a questão mesclada e posso fazer simplesmente um anexo simples dessa informação como estava antes, ou fazer uma mescla e utilizar o que a IA sugeriu. Muitas das vezes ela vai sugerir algo muito melhor do que simplesmente anexar. Então, eu posso clicar aqui e automaticamente publicar na nossa base de conhecimento. Tá? Então, essa aqui é a funcionalidade principal aqui do NLearn, porque ele facilita todo o entendimento de situações reais e facilita, na verdade, todo o treinamento da IA de forma muito simples. Basicamente, eu preciso pegar um exemplo, entender se ele faz sentido, posso analisar a conversa, aprovar, vir aqui e publicar na base de conhecimento, e a IA já está aumentando a retenção.
Além disso, caso esse conhecimento seja útil para mais imóveis, por exemplo, padarias próximas, eu tenho um prédio e eu sei que nesse caso ele é uma informação pública e faz sentido eu dizer que todos daquele prédio, todos aqueles imóveis precisam ter essa informação. Então eu posso selecionar todos aqui e simplesmente ela vai adicionar essa informação de padarias novas aqui no treinamento de cada um desses imóveis. Tá? Bom, além disso, tudo fica registrado. Então, todas as conversas, elas passam por esse histórico, onde eu consigo analisar quando a IA processou, quando que ela concluiu e qual foi a sugestão dela. Além disso, ver aqui na fila onde que ela está e analisar todo o histórico de conversa com o atendente. Então, caso eu tenha aqui uma publicação aprovada, nesse caso, eu posso simplesmente ver essas notas internas aqui dentro. Deixa eu pegar aqui um exemplo prático. Bom, eu consigo ver, aqui eu vou ter comentários, por exemplo, de revisão, eu consigo saber quando foi publicado, quem alterou. Aqui, ó, nesse caso eu tenho um teste que a IA mesclou a senha do Wi-Fi, e eu consigo ver quais foram as alterações que foram feitas, o que foi removido, tudo isso fica registrado para vocês terem um controle de todos que têm acesso ao N-Learn. Tá? E indo aqui já para a parte de análises, eu consigo saber quantos artigos foram gerados, ou seja, quantos conhecimentos ela teve acesso, que são possíveis de treinamento. Então, baseado em basicamente 0,25 horas por artigo, eu consigo saber quantas horas eu economizei tendo que criar um artigo manual. Eu consigo ver a taxa de automação e o tempo médio de publicação. Então, aqui eu consigo ver basicamente o engajamento que a equipe do anfitrião está tendo em realizar esses treinamentos. E aqui embaixo tem relacionado mais a qualidade e precisão desses artigos, porque conforme o tempo passa, os primeiros meses de utilização do N-Learn vão ser relacionados a dúvidas frequentes, que vão ter um incremento exponencial no conhecimento, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ter mais conhecimentos de borda ali, então é interessante analisar a qualidade e a precisão. E, além disso, a cobertura desse conhecimento. Aqui eu tenho, por exemplo, uma que eu acabei de adicionar sobre a questão de check-in, o acesso, property amenities, e eu tenho todos os artigos que eu estou publicando. Bom, voltando aqui, eu expliquei tudo isso na apresentação, eu quero enviar para vocês depois. E agora eu quero falar sobre o Insights. O Insights, ele é a cereja do bolo aqui em relação ao N-Learn, porque, na verdade, ele mapeia tudo que não é aprendível. Então, por que isso? Existem situações que a IA não vai conseguir resolver, porque é simplesmente um problema local. Não é algo que a IA deveria aprender e ter esse conhecimento na base. Por exemplo, reclamações, amenities issues, check-in, manutenção. Então, todos esses insights aqui são gerados a partir da análise de todas as conversas. Todas aquelas que são aprendíveis, que nós estamos chamando aqui, vão para a fila para ter uma análise, e todas que não são aprendíveis, digamos assim, elas ficam nesses insights operacionais. E eu consigo, como gestor, bater o olho aqui e saber que o meu principal problema hoje são reclamações, né? São os complaints aqui, e eu consigo clicar e ver quais são essas questões. Nesse caso, é uma pergunta específica aqui sobre, uma reclamação específica sobre a limpeza inadequada do apartamento. Bom, eu sei que se eu tenho o meu tópico principal aqui é uma reclamação sobre limpeza, bom, eu tenho que falar com a minha equipe. Então, eu como gestor, vou direto no problema. Eu consigo saber qual que é o nível de frustração dos meus hóspedes, ter um entendimento se eles estão satisfeitos ou não, pegar toda a urgência que eles têm aqui e ir direto aos tópicos mais recorrentes e trabalhar em cima dessa solução. Por exemplo, eu consigo analisar, nesse caso dos tópicos, que o early check-in, nesse caso, aprovado aqui, é um dos tópicos mais solicitados, banheiro sujo, aquecedor de água gelada, tudo isso aqui são situações de simulação, tá? Mas, de novo, eu como gestor, ao invés de ter ali, digamos que eu tenha lá 10, eu tenho já 20, 50 imóveis, eu muito provavelmente vou começar a ter problemas relacionados a atendimento. Essas reclamações sempre vão gerar um atendimento e eu posso estar pensando, não, eu tenho muitos atendimentos para fazer, eu vou contratar mais um atendente. Sendo que, na verdade, a origem de todos os problemas era, por exemplo, uma manutenção do imóvel. Com o Insights, eu consigo saber isso.
e ir direto na origem do problema e ver a conversa e o que realmente aconteceu. E, nesse caso aqui, ainda ver a saúde das propriedades. Então, aqui vão ficar listadas todas as propriedades, nesse caso eu tenho só uma como demo, mas eu consigo saber que eu tenho 8 problemas na propriedade, 4 hóspedes frustrados e um problema de manutenção. E olhando todas as minhas propriedades, eu consigo aqui saber e ainda justificar para o proprietário ter que fazer uma manutenção. Isso é muito interessante, porque clientes nossos, inclusive, conheço vários anfitriões que manualmente perguntam a experiência do hóspede, entendem a avaliação, pegam essas conversas e mostram para o proprietário, ó, tô tendo problema com isso, eu preciso do teu investimento para melhorar o imóvel nisso. Agora imagina fazer isso e basicamente 1 minuto, abrir o Insights e olhar, não, esse é o imóvel que eu mais tenho problema. Eu vou clicar aqui, quais são os problemas que eu tenho com ele, eu vou analisar tudo isso e já mandar ali para o proprietário, olha, cara, eu tenho um problema aqui com a tua porta, ela não está abrindo direito e o hóspede está reclamando. Simples assim. Então, esse aqui são os insights que a nossa AI está gerando. Então, por isso que a gente está falando que ela está aprendendo com a operação de vocês, sendo treinada e mostrando na prática onde que estão os problemas.